Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 17, versos 1 a 9. Mateus, capítulo 17, e eu vou ler de 1 a 9 a perspectiva de Mateus sobre esse evento muito importante. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. E aí ele foi transfigurado diante dele. E Mateus explica isso, o que é essa transfiguração. A sua face brilhou como o sol, as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom demais a gente estar aqui. Se o Senhor quiser, eu farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrada, ouçam-no. É ele, Jesus Cristo, que vocês precisam escutar, ouvir. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus Cristo. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dentre os mortos. Esse texto me chama muita atenção e eu quero hoje falar, cujo tema vai ser somente Jesus. Fala comigo, gente, somente Jesus. Quando eu olho para essa história, eu percebo claramente que Deus, o Pai, permitiu que isso acontecesse. E isso foi escrito para mim e para você entender a importância de Jesus Cristo. Deus criou esse evento para fazer com que os discípulos pudessem ter a experiência e fazer com que, depois de milhares de anos, eu e você, a gente pudesse aprender mais uma vez o propósito desse evento a respeito de Jesus. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, a importância, quando eu olho para essa história, não é apenas trazer informação, mas transformar a minha vida se eu colocar em prática. E quando eu olho para esse texto, uma coisa me chama a atenção, me salta aos olhos, é a centralidade em Jesus o Cristo. A centralidade de Jesus, o destaque. Aqui é sobre Jesus, aqui é sobre relevância de Jesus, aqui é a prominência de Cristo Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Você necessita conhecer Jesus. Você precisa, na sua experiência, na sua jornada, conhecer Jesus. Saber quem Jesus Cristo é, o poder que Ele tem. E isso faz toda a diferença. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que o Pai quer apresentar para mim e para você a centralidade em Jesus. E você vai perceber, quando eu começar a desenvolver mais, você vai ver que o objetivo foi: conheçam Jesus, escutem Jesus. Ele é o principal. Isso aqui está acontecendo por causa dele. E essa importância para o meu domingo, para a minha segunda-feira, para a minha casa, para o meu trabalho, para esse ano, para a eternidade. Eu e você, a gente precisa ter Jesus como centro da minha vida, conhecer Jesus. Paulo, explicando quem Jesus Cristo é, no livro de Colossenses, capítulo 1, versos 15 a 18, Paulo apresentando Jesus, ele diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível. Fala comigo, gente, ele é o quê, gente? O Deus invisível. O primogênito sobre toda a criação. Pois em Jesus, olha aí, em Jesus foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias. E ele diz assim, né? Poderes, autoridade, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Coincidência ou não, é o versículo que tem aqui atrás da camisa.
Enfim, nem pega logo essa camisa para ti, senão... Estão comigo, pessoal? Sim, ele é antes. Quem é? Jesus Cristo. Jesus é antes de todas as coisas. Em Jesus tudo se estabelece. Em Jesus tudo se sustenta. Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito de todos os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia. Seja o primeiro, seja o mais importante. Efésios capítulo 1, versos 20 a 23. E aqui cabe uma observação. O apóstolo Paulo começa a orar. Ele começa a apresentar quem nós somos em Cristo Jesus. E depois diz assim, eu oro. Ele começa a dizer, eu vou orar por vocês. Ele pede espírito de sabedoria e de conhecimento, no pleno conhecimento de Deus. Espírito de sabedoria e de conhecimento, a gente conhecer plenamente Deus. E aí ele diz assim, olha, e vocês precisam também entender quem nós somos e o que nós carregamos. O poder que a gente carrega. O que é que Cristo é. E ele diz assim, esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita. Jesus está sentado à direita do Pai, nas regiões celestiais, muito acima, fala comigo, gente, muito o que, gente? Muito o que, gente? Muito acima de todo governo, e autoridade, poder, e domínio, e de todo nome, que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou Jesus Cristo, o cabeça de todas as coisas. Ele é o chefe, ele é que manda. E aí ele traz isso para a gente, igreja. E quem é Jesus? Jesus é aquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. O que é que você precisa? Você precisa de Jesus. Você necessita de Jesus Cristo. Pedro, depois de vários anos, ele conta a mesma experiência que ele teve. Aqui, 2 Pedro, capítulo 1, versos 16 a 18, é Pedro contando lá o que aconteceu com ele na transfiguração. E olha o que é que ele fala. De fato, ele falando, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Assim, olha, a gente segue Jesus não é porque os outros falam. A gente segue Jesus não é porque é uma invenção. Não, quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus, ao contrário, nós não falamos isso porque foi inventada, não. Nós fomos testemunhas oculares da sua, o que, gente? Majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, este é meu filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no monte. Você precisa conhecer Jesus. O grande problema, e eu posso dizer mais uma vez, o grande problema de conhecer Jesus está na tradição. Na tradição. Há um texto que me chama, que é base para eu estar falando isso. O livro de Mateus, no capítulo 11, eu vou ler aqui na minha tradução, pode ser um pouquinho diferente aqui, mas na minha tradução ele diz o seguinte: quando João, eu vou explicar daqui a pouco para vocês, só leiam aí, só escutem. Quando João ouviu no cárcere falar, quando João ouviu o que, gente? Fala comigo, gente, falar. João ouviu falar. João o que, gente? Guarda essa palavra. João ouviu falar das obras de Cristo. Mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava por vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Fala comigo, gente, ouvindo e vendo. Aqui tem uma chave importante.
João, gente. João. O que aconteceu com João? A Bíblia não fala. Algo aconteceu com João, em que a experiência que ele teve com Jesus. E quem foi João, gente? Vocês conhecem a história dele? Forma como ele vem, como ele é apresentado. As pessoas apresentavam, não é, a profecias, o profeta apresenta João uma voz que fala a respeito de quem? Fala a respeito de Jesus. Ele veio para anunciar Jesus. Ele fala sobre o Cristo. Quando Jesus aparece, assim, não, e as pessoas dizem, não, você é o Cristo. Não sou eu, não. É Ele. E quando Jesus aparece, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vem para João, ele tem uma experiência maravilhosa. Ele vai batizar Jesus. A mesma voz, gente, a mesma voz. 2 eventos, me ajudem aí se tem mais. 2 eventos que determinam, né, a voz do próprio Deus falando a respeito de Jesus, o batismo e a transfiguração. Vocês têm mais algum? João vê o Espírito Santo descendo, apalpa o Espírito Santo. E sim, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba, materializado. Ele escuta a voz, ele tem uma experiência. Não sei o que aconteceu com João Batista, e não vamos pensar mal de João Batista, porque o pessoal começou a pensar mal de João Batista assim, ei, deixa eu falar a respeito de João Batista. O que aconteceu com João Batista, que é uma fase na vida dele, mas não existe nascido de mulher ninguém igual a João Batista. Mas eu quero dizer uma coisa para mim, eu digo para mim mesmo, e eu quero dizer para você, se aconteceu com João Batista, pode acontecer com a gente. Eu vou repetir, se aconteceu com João Batista, pode acontecer com a gente. Pode acontecer o quê, gente? Pode acontecer que a gente começa a seguir Jesus pelo ouvir falar. Pela forma, pelo conteúdo. Você conhece Jesus por quem? Não, pai, a minha avó ensinou que Jesus é assim, assim, assim. Ai, que legal, cara. Você conhece Jesus por quem? Cara, a minha mulher, ela fala de Jesus, eu escuto Jesus a respeito da minha mulher. Não, é do meu marido, eu conheço Jesus pelo meu marido. Olha, meu filho, é uma bênção, ele conta as histórias de Jesus. Tu acredita que eu estou conhecendo Jesus pelo meu filho? Pastor, eu comecei a aprender sobre Jesus pelo um seriado na televisão. Olha, eu não sabia que Jesus era daquele jeito. Ah, tu conheceu Jesus pelo seriado. Gente, eu não sei o que é que acontece na vida de João Batista, que ele começa a olhar Jesus de outra forma, de ouvir falar. Fala comigo, gente, ouvir falar. Ouvir falar. Ô, João, tu sabe o que é que aconteceu com Jesus? O que foi que aconteceu com Jesus? Rapaz, eu estava num local, ali no templo, e aí apareceu uma mulher, e ela realmente deu bobeira, caiu em adultério. Foi? Sim, o que é que tem a ver com isso? Rapaz, tu não tem noção, não. Mas o que é que tem a ver com, o que é que tem a Jesus? Rapaz, que eu estava lá. João, eu estava lá. E aí ela foi apedrejada? Foi não. Não, foi não. Todo mundo estava pedindo para apedrejar a mulher. E o que é que Jesus falou? Tu acredita? Eu estava lá, João. Ele disse assim, quem vai apedrejar aqui? Quem não tem pecado. Todo mundo foi embora. Mas eu fiquei lá só olhando o que é que ele ia fazer. E o que é que ele fez? Mandou a mulher embora e perdoou. Será que ele é Jesus mesmo, Cristo? Sei não. Não é, não. Aí tem outra de Jesus. Tem outra de Jesus? Tem. Tu sabia que ele está escolhendo agora os discípulos dele? Qual o problema? Eu não escolhi vocês? Não, mas assim, ele escolheu Mateus. Tu está de brincadeira. O coletor,
Aquele cabra safado, meu irmão, quer pegar o dinheiro de todo mundo, pois agora ele é discípulo de Jesus. E tem pior. Quando ele escolheu, Mateus deu uma festa e Jesus estava, não acredito, estava lá. Ele não, estava lá. Será que... E tem outra de Jesus. Tem uma pior. Eu estava lá nesse dia, lá em Jericó. Tu acredita que ele estava vindo? Aí quando eu olhei para cima, tinha aquele quem? Zaqueu. Está sendo procurado aí. Lavagem de dinheiro. Enrolando todo mundo. Não, eu estou pode imaginar o que aconteceu. Aconteceu o quê? Tu acredita que ele olhou para Mateus e disse, Mateus, vou para a tua casa. E foi lá para a casa dele. Zaqueu. Não pode ser Jesus, não. O grande problema que atrapalha o nosso relacionamento com Jesus é do que os outros falam, do que a religião fala, do que os outros dizem. O convite da transfiguração, venha ver quem eu sou, não apenas de ouvir falar. Eu quero que vocês escutem e vejam. Meu irmão, quando você parar de seguir Jesus pelo ouvir falar o que os outros falam, experiência dos outros nos inspiram, experiência dos outros nos ensinam. Você está aqui ouvindo falar de Jesus, mas o que vai mudar na sua vida quando você experimentar de forma pessoal o poder do nome de Jesus Cristo. Quem sabe o conceito que você tem? O conceito que você tem de Jesus é o Jesus da manjedoura. Quem sabe foi construído na sua vida que Jesus é o Jesus fraco. E aí a gente canta sobre Jesus. Noite feliz, noite feliz. E piora. Pobrezinho o quê, meu irmão? O Jesus, dito aqui na transfiguração, ele nasceu na manjedoura, mas ele está acima de todo nome. Ele está acima de todo poder. Ele não é o pobrezinho da manjedoura. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o primeiro, Ele é o último. Na sua mão tem o poder da chave. Ele tem a chave da morte e do inferno. Demônios se submetem ao poder do nome de Jesus Cristo. Ei, transfiguração, essa história é um convite para eu e você. A gente tem a experiência do novo nascimento, a gente experimentar o poder de Jesus, a gente conhecer Jesus, a gente abrir os olhos e dizer assim, eu ouvi falar de Jesus, mas agora eu vejo o que Ele tem feito na minha vida. O Jesus tem poder de perdoar o seu pecado, poder de transformar a sua vida, em você nas unidades prisionais. Jesus Cristo de Nazaré tem o poder de entrar na sua vida e o sangue dele tem o poder de perdoar todos os seus pecados e você experimentar um novo nascimento e ter o nome escrito no livro da vida. Você precisa sair da tradição. Da tradição e atrás da convicção. Antes de eu te ouvir, antes de eu conhecer, Senhor, antes de minha experiência com você, livro de Jó, minha experiência contigo, Senhor, é de ouvir falar. Mas agora, eu vejo o Senhor, e eu sei quem o Senhor é. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus, exaltar o nome de Jesus Cristo. Algo que eu aprendo da transfiguração é, o que realmente importa, gente?
o que realmente importa. E deixa eu fazer, entender para você. Quando Pedro, Tiago e João têm aquela experiência, eles chegam e dizem assim: Senhor, vamos construir, se quiseres, eu farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. O que isso tem a ver? O que eu aprendo com essa atitude dos discípulos? Vamos fazer aqui 3 tendas. Uma tenda para ti, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. Porque, e aqui, eu não posso, não dá tempo entrar em detalhes, porque a figura de Moisés e de Elias, em detalhes, apenas eu vou citar a importância de Moisés, a lei. A lei. Vale a pena depois você conferir nos evangelhos o grande problema, ali o debate de Jesus com os religiosos da época, porque os religiosos da época seguiam o quê? Moisés. Seguiam Moisés. E quando você vai ver Moisés e Elias, e gente, Lucas, o evangelho de Lucas descreve o que é que Moisés e Elias estavam fazendo ali. Eles estavam conversando a respeito de Jesus e os acontecimentos depois de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito da morte e ressurreição. Eles estavam conversando a respeito da crucificação. O assunto ali era Jesus. Fala comigo, gente, Jesus. Elias representa os profetas. Então havia 2 bases doutrinárias, ou 2 bases de sustentação, de relacionamento com Deus, dos religiosos da época. Era a lei, Moisés, e o que os profetas falavam. Mas quando eu vou nas Escrituras, eu me deparo com a seguinte situação. Livro de Lucas, no capítulo 24. Me ajuda aí, pessoal. Lucas, capítulo 24. A partir do versículo 25. Ele diz assim, eu vou explicar o contexto desse texto. Ele diz assim: ei, nécios, ou seja, imaturo, tolos, vocês estão tardios para crer tudo o que os profetas disseram. Versículo 26, porventura não convia que Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Jesus Cristo, palavra de Jesus, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, falava das Escrituras a respeito dele mesmo. Porque se você continua lendo, você vai ver no verso 44, no verso 40, diz assim: a seguir Jesus lhe disse, são estas palavras que eu falei enquanto ainda estava convosco, importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus precisa ser o centro, mas Ele só vai ser o centro, o dono da minha vida, o Senhor da minha vida, se eu tiver a experiência pessoal a respeito de Jesus. Se eu encontrar Jesus, se eu experimentar o novo nascimento, e hoje Ele está aqui, Ele quer que eu e você, a gente tenha essa experiência. A gente precisa entender, há um convite constante de sair do relacionamento de Jesus, de ouvir falar, e entrar no relacionamento de ouvir e ver. Mas também, aqui eu e você, a gente precisa decidir aqui o que é que importa na minha vida. Porque às vezes nós tentamos fazer tendas, e aqui o meu entendimento de fazer tenda é querer ficar
querer morar, querer habitar, querer permanecer. Assim, Jesus, vamos ficar aqui está bom demais. Olha, vamos ficar aqui, o Senhor, Moisés e Elias. E a Bíblia diz que enquanto eles falavam, uma voz veio e eles, cadê Moisés? Cadê Elias? Sumiram. Por quê? Porque a conversa aqui é sobre Jesus Cristo. É sobre Jesus Cristo. Qual é a tenda que você precisa sair? Qual é a habitação? Qual é a construção? É a construção da religião. Não, pastor, eu conheço Jesus porque eu sento, eu carrego. As pessoas me conhecem de uma religião. Não é religião. Não, pastor, mas eu conheço Jesus, porque o senhor até me conhece, o senhor me vê aqui na igreja. Não é porque eu vejo você na igreja. Nós não fazemos igreja para encher as pessoas nesse espaço. Nós fazemos igreja para as pessoas serem cheias de Jesus Cristo nesse espaço. Nesse espaço. Às vezes nós fazemos uma tenda e vamos assim, para lá. Não, isso aqui é importante, E aí eu faço. Ah, meu irmão, qual é a tenda? Às vezes a gente. A tenda da religião. Mas a gente faz, às vezes, uma outra tenda, a tenda do homem. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre essa outra tenda. E a transfiguração me mostra uma coisa. Moisés teve uma importância na história, mas Jesus diz assim, Moisés apontou para mim. Elias foi muito importante, a pessoa de Elias foi muito importante na história, mas Elias apontou para Jesus. Vou falar uma coisa, meu irmão, eu e você, a gente precisa ouvir e ver Jesus na nossa vida. Ouvir e ver. No dia que você começar a caminhar daquilo que você escuta de Jesus e daquilo que você experimenta de Jesus na tua vida, tudo vai mudar. Mas também, o mais importante, o fundamento na minha vida é Jesus Cristo. Eu vou segui-lo, eu vou conhecê-lo, eu vou proclamá-lo, eu vou ouvi-lo, eu vou conhecê-lo, eu vou proclamá-lo, eu vou segui-lo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Aqui não aparece nenhum outro nome. E muitos contribuíram na época de Jesus e depois de Jesus. Mulheres contribuíram, homens contribuíram, mas aqui tudo desapareceu e o único que esteve em evidência é Jesus Cristo. Eu oro porque na tua vida a evidência seja Jesus Cristo, o fundamento da tua vida seja Jesus Cristo, a tua fé seja fundamentada no conhecimento e na experiência de Jesus Cristo. Você pode dar glória a Deus ao nome de Jesus. Quando eu olho para esse evento da transfiguração, me vem também a atenção uma coisa às vezes imperceptível, mas quem está falando? Fala comigo, gente, quem está falando? Quem é que eu escuto? A quem eu estou dando autoridade para falar de mim, da minha vida, da minha história, do meu futuro? Porque a transfiguração me traz uma coisa interessante. Olha aqui, gente, olha o detalhe. Mateus capítulo 17, verso 5. Estão comigo até agora?
Enquanto ele falava, estava falando, aqui Pedro. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandeceu, os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, de quem me agrado. E o que é que a voz, o que é que Deus disse? Escutem quem? Jesus. Longe de eu passar essa percepção do nosso Pai, do nosso Deus. Mas parece, o pessoal do louvor pode vir, parece como se Jesus Cristo fosse mal educado. Enquanto Pedro falava, o que é que a boa educação fala? Deixa eu terminar. E depois você fala. Não atrapalhe o outro, não. Você tem que esperar que o outro termine de falar. Enquanto ele estava falando, versão Costa Neto, Deus não deixou nem ele terminar. E assim, para de falar, Pedro. É esse Jesus Cristo que você precisa ouvir. Para de falar e escuta Jesus Cristo. Quem é que está falando para você e você está dando autoridade? Quem é que está falando do teu futuro e você está permitindo? Quem é que está falando do teu passado e você está permitindo? Quem está falando do teu presente você está permitindo? Qual é a voz que você está permitindo entrar no teu coração? Qual é a voz que você está permitindo decidir a tua vida? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu venho hoje aqui te dizer que o que Jesus Cristo diz de mim e de você, a Bíblia fala, Jesus Cristo fala: você é filha, você é filho, você é amado, você é perdoado, você é escolhido em Cristo Jesus. Jesus disse: eu digo que você tem a vida eterna, você é perdoado, não existe nenhum pecado que não possa ser perdoado. Sabe o que é que Jesus Cristo diz de você? Que você está assentado com Ele, sentado com Jesus. Paulo, no livro de Efésios capítulo 2, diz o seguinte: em Jesus Cristo, eu e você, nós estamos sentados com Jesus, e onde Jesus está sentado à direita do Pai, acima de todo domínio, de todo poder, de todo governo, eu e você, nós estamos nessa posição. Por quê? Porque Jesus Cristo diz para mim e para você: eu tenho dado você aqui na terra autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do diabo. Jesus diz para você: eu em você, eu sou a divina semente, e a divina semente na sua vida, o maligno não lhe toca. Você precisa calar essas vozes externas. Você precisa calar essas vozes internas e começar a ouvir o que Jesus diz para você. Porque o Pai diz assim: ei, para tudo, escuta, escuta, escuta. Um dia Jesus estava com os discípulos em um barco, tempestade, ondas altas, grandes, os discípulos com medo. Jesus, assim, Ele fala comigo, gente. Ele quer, gente. Ele dá uma ordem para os ventos, para o mar. Eles param. Quem é esse que a terra, o vento e o mar obedecem? Escute Jesus. Um dia Jesus vinha andando com os discípulos dele. E ele fez isso para mim e para você. E para eles aprenderem. Quando ele estava andando, ele parou numa figueira e olhou para a figueira e não tinha fruto. E assim, tinha que ter fruto em você.
e mandou uma palavra. Foi embora. Você devia ter fruto. Se você está aqui e não cumpre o propósito, seca-te. Foi embora. No outro dia o pessoal estava vindo. Jesus. A figueira que o senhor falou secou. Lógico. Porque não é o que se fala, é quem fala, meu irmão. É quem fala. Estão dizendo coisa na sua vida, mas deixa eu falar uma coisa. Você precisa começar a ouvir quem fala. Quem fala. Quem fala. Lázaro morreu. 4 dias. Chama Jesus. Você diz, não, vou agora não. Daqui a pouco eu vou. Chegou lá. Jesus, era para você ter vindo antes. Para você ter chegado aqui antes. Se eu tivesse chegado aqui antes, não ia acontecer. Tem coisa na nossa vida. Jesus não disse isso, gente. Mas vocês são inteligentes, vocês vão entender. Os discípulos, vamos lá Jesus, eu não vou agora não. É como se Jesus disse assim, você quer ver cura ou você quer ver ressurreição? Se eu for agora, você vai apenas experimentar uma coisa que vocês viram, cura. Mas deixa eu ir mais tarde, porque eu quero mostrar para vocês algo maior, ressurreição. E Jesus chega lá. E diz assim, sai Lázaro. Ricardinho, o pessoal diz que se Jesus não tivesse sido específico com o nome Lázaro, Rodrigo, se ele tivesse dito ali, saia, o pessoal ia começar a ressuscitar. Ele disse, não, no dia certo vocês vão ressuscitar, mas hoje é só um. Lázaro sai. Ah, meu irmão, e a Bíblia diz que houve vida, porque há poder nas palavras de Jesus Cristo de Nazaré. Fala o nome de Jesus para a tua família. Fala o nome de Jesus, 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 fala o nome de Jesus. A Ele você deve escutar. Jesus Cristo você deve escutar. E se Jesus convidou naquele dia 3, hoje Ele quer convidar eu e você. Venham, eu quero mostrar o meu poder, eu quero mostrar quem eu sou, eu quero mostrar quem eu sou. João vê Jesus Cristo lá no livro de Apocalipse. Ele disse que ouviu uma voz de muitas águas. Quando ele voltou, ele viu que o seu rosto brilhava como o sol, da sua boca saía fogo, uma espada, e ele começou a falar, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, nas minhas mãos eu tenho a chave da morte e do inferno. Quando ele voltou, ele caiu. Jesus pegou, ei João, calma, sou eu. Se a gente cresce em nome de Jesus. Uma mulher que tinha vários anos, doente, ela disse, se eu tocar, nem Jesus. Ele disse, se eu tocar na orla dele. E quando ela tocou, eu disse, saiu algo de mim. Os discípulos disseram assim, Senhor, está todo mundo te tocando. Tem muita gente tocando em Jesus, mas não permite ser tocado por Jesus.
Aquela mulher não apenas tocou em Jesus, mas queria receber algo de Jesus Cristo. Eu te convido hoje a ficar em pé, a declarar o nome de Jesus, a clamar o nome de Jesus, a expressar o nome de Jesus, a crer no nome de Jesus, a confiar no nome de Jesus, a seguir o nome de Jesus, a falar o nome de Jesus na tua família, sobre a sua saúde, sobre o teu negócio, sobre a tua casa, sobre essa cidade, sobre a tua vida. Clama o nome de Jesus. Ei, gente, levanta a tua mão, 1 minuto, clamando o nome de Jesus, 1 minuto, fala, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, 1 minuto, vamos lá, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Yeshua, Jesus Cristo, a última fila até a primeira, meu lado direito, esquerdo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, fala Jesus para a tua alma, fala Jesus contra esse vício, fala Jesus contra esse pecado, fala Jesus sobre a tua alma, fala Jesus sobre a tua mente, Jesus Cristo, Jesus, Jesus Cristo, vamos lá, igreja, mais uma vez, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, Jesus Cristo, Jesus, 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 Jesus.